és a vida e a luz, tu és motivo de minha jornada. Sou servo teu e peço que faças em mim morada. Sou grão de areia numa praia e sem o teu amor não sei viver. Ó meu Senhor, a tua presença me traz a paz, pois eu sei que em nosso meio estás. Ó meu Senhor, sempre que preciso tua mão me afaga, pois sem ti o meu barco naufraga. Ó meu Senhor, a tua presença me traz a paz, pois eu sei que em nosso meio estás. Ó meu Senhor, sempre que preciso tua mão me afaga, pois sem ti o meu barco naufraga. Olá, muito boa tarde, estamos chegando com mais um programa Caminhos da Fé. Onde quer que você esteja, deixa Deus entrar dentro da sua casa nesse momento. Deixa Deus fazer parte da sua vida. Deixa que Nossa Senhora Aparecida possa te cobrir neste momento com seu manto sagrado. Eleve seu pensamento aos céus, agradeça a Ele por mais um dia. Agradeça a Ele pela sua saúde. Se você está tendo algum problema na sua casa, agradeça a Deus por esse problema também. Porque com certeza, com esse problema, Deus tem um propósito para a sua vida. E no momento de reflexão e meditação, traga até a sua mente um desses problemas, mas apenas um. E digamos, alguma coisa que você está sentindo nesse momento. Traga até a sua mente esse problema que ainda não foi curado, que ainda está lhe agredindo no coração. E perceba que talvez, sem você saber, Deus está te usando para algum plano dele. Ele, o nosso Deus, ele quer tirar algum bem deste problema. E provavelmente, ele quer proporcionar algo bom para o seu próprio benefício. Então tente agora dizer a Jesus: obrigado, obrigado, Senhor, por esse problema que está comigo nesse momento, que eu tenho certeza que o Senhor vai resolver. Ou melhor dizendo, diga a Ele: obrigado, Jesus, por aquilo que provocou esse problema em mim. Agradeça a Ele, não pelo fato de isso estar acontecendo com você, mas porque uma vez que aconteceu, agora Deus quer lhe ensinar algumas coisas através dela. Diga a Ele: Senhor Jesus, eu me sinto tão embaraçado, pois que nesse momento Tu está abençoando também aquilo que durante anos eu não estava aprovando. Senhor, eu não consigo imaginar qual o bem que possa servir nisso. Mas eu sei que Tu podes fazê-lo, que através deste problema eu possa chegar mais perto de Ti. E cura a minha ferida, Senhor. Põe Tua mão sobre minha ferida. Põe Tua mão sobre este problema, Senhor, e cure-a para mim. E me ajude também, Senhor, se eu estiver pecando, me ajude a perdoar aquela pessoa que me magoou. Obrigado, meu Senhor, por atender a minha atenção. Obrigado, Senhor, por atender a minha prece. Obrigado, Senhor, por estar comigo neste momento, iniciando o programa Caminhos da Fé. E aqui comigo, como acontece toda quarta-feira, meu irmão de fé, meu irmão companheiro, Laércio Paulo. Boa noite, Laércio, seja bem-vindo. Olá, muito boa noite, meus caros ouvintes da Rádio Formosa de Ponta. Nós estamos aqui mais uma vez
para levar um pouquinho da palavra de Deus até o coração de cada um de vocês que está nos assistindo, nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Um abraço a todos vocês que ainda vão nos acompanhar e que nesta tarde maravilhosa, né, que de muito calor, mas agora deu uma nubladazinha e está prometendo chuvas logo logo. E que nós, com esta chuva, possa lavar todas as misérias das nossas almas. E começando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, assim Amém. Estamos nós aqui mais uma vez para falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo para vocês. Hoje, Laércio, nós iremos falar algumas passagens. Eu vi que você estava selecionando algumas passagens aí da Palavra de Deus, os 13 dos apóstolos. E nós vamos ver também ali que todos eles tinham problemas, todos eles tinham medos, todos eles tinham ansiedades por saber o que iria acontecer, o que poderia acontecer. Se você pegar ali na Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos 13, Paulo 13, Lucas 13, você vai ver muita coisa interessante. Ali eles falam um pouquinho, Jesus dá respostas para eles sobre os medos que eles tinham, as angústias que eles tinham, as ansiedades. E ao falar sobre a cura interior ou emocional, vem-nos à mente aquilo que Paulo nos diz quando propõe que empurremos para fora o homem velho, aquele homem velho que está em nós, a fim de deixarmos viver o homem novo. E é isso que nós propomos a você hoje. Nós começamos o nosso programa falando sobre os problemas que nós podemos ter no dia a dia. Naquela época também, na época de Jesus, que é hoje também, porque tudo que aconteceu naquela época, se você analisar direitinho, né, Laércio, está acontecendo hoje. Tudo que Jesus falou, inclusive tem uma passagem ali que Jesus fala sobre terremotos, sobre nações contra nações, pai contra filho, filho contra pai, e assim é o que está acontecendo hoje. É lá no São Marcos, né? Em São Marcos, exatamente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o homem velho é aquele que tem atitudes que não são as atitudes de Cristo. Por isso nós devemos deixar de lado as atitudes. Antes de fazer qualquer coisa, pergunte, será que é isso que Jesus faria? Pergunte a si mesmo nessa noite, nesse momento que você está nos assistindo aí. Eu vou deixar o Laércio agora falar sobre uma das passagens, 1:13 da Palavra de Deus. Então vamos falar aqui no capítulo 13 de São Mateus, que começa dizendo assim: Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca, nela se assentou, enquanto a multidão ficaram à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Então Jesus, eu imagino assim, Marcel, que ele saiu, ele estava cansado, aquela multidão em volta dele ali, todo mundo, como é narrado aqui em várias vezes, que era um empurra, né? E os apóstolos sempre fazendo uma barreira para que o povo não sufocasse o mestre. E ele estava cansado de tudo aquilo e saiu um pouquinho para espairar a cabeça, sentar, ficar aí pensando, olhando os peixinhos nadando no lago. Quando ele olha para trás, vem aquela multidão de gente para cima dele. E eu acredito que aí pode ser que ele sentiu um pouco de medo ali, né? Até porque viu aquele monte mutuado de gente, vem, ele ali sentado, e a escapatória dele foi a decisão que ali do momento que ele pegou foi de entrar numa barca e afastar daquela multidão de gente. E ali, ao entrar na barca que afastou, as pessoas ficaram à margem. Eu creio que muitas pessoas tentaram até entrar para chegar até Jesus, mas não teve
coragem de aproximar ali, afundavam na água porque era muito profundo. E Jesus começou a contar ali em parábolas, começou a contar parábolas. E aí foi tanto que os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que lhe falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, meus caros ouvintes, por que Jesus falava em parábolas? Porque naquele tempo as pessoas eram um pouco rude, eram umas pessoas que não tinham muito entendimento, como hoje, estudos, né, por exemplo. E muitas coisas que Jesus falavam, as pessoas não entendiam, porque quando a gente não tem conhecimento das coisas, assim, a gente não entendemos muito, não estudamos, não temos assim um pouco de aprofundamentos nos nossos estudos, muitas coisas que as pessoas falam é para a gente desconhecido. Então, eu creio que Jesus começava a contar as coisas em parábolas, era como se estivesse falando para um surdo, porque as pessoas não compreendiam o que ele estava falando. Mas ele falava, aqueles que compreendiam, entendiam, porque muitas pessoas não entendiam na leitura, não sabiam ler, mas sabiam por outra pessoa passar para aquelas pessoas que sabiam ler, faziam as pessoas entenderem. É como a gente hoje. Se a gente estudar o Evangelho, estudar a Palavra de Deus, a gente tem como fazer chegar às outras pessoas o entendimento do que quer dizer a sua palavra, porque o Espírito Santo vai agir nas pessoas. Logo mais na frente, numa outra passagem, você vai ver que quem fez chegar o entendimento nas pessoas foi o Espírito Santo. Entendeu? Então, eu creio que quando ele diz, quem ouvires não entende, ele quis dizer, como o profeta Isaías diz lá no versículo 6, no capítulo 6 do profeta Isaías, diz assim, que também as pessoas que quando Jesus, o Deus Pai Todo-Poderoso, enviou, não tinha ninguém para enviar. Isaías diz assim, envia-me. Aí ele foi enviado. E aí Deus falou assim para ele, falou, desce e vai e fala assim, para que eles não tendo ouvido, não entendam. E assim foi falando para ele o que tinha que ser feito. Mas quanto a vós, bem-aventurados, os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejavam ver o que verdes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouvem. E não ouviram. Então, os apóstolos, eles conviviam com Jesus. Jesus era um mestre que ensinavam que as pessoas ficavam estarrecidos de tamanha sabedoria. Foi tanto que eles perguntou, mas não é ele o filho de Maria? Eu vou ler aqui que fica mais fácil. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados, de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe?
Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa de falta de confiança deles, e operou-lhe ali poucos milagres. Viu aí, viu, né, Marcel, como é que era difícil as coisas? É como até hoje, se você, na sua casa, tem muitas vezes que as pessoas não acreditam no que você faz, né? Isso é, como diz aí, santo de casa não faz milagres. Não faz milagres. Aí Jesus pegou, fez poucos, foi poucos milagres. Ele fez tantos milagres em outras redondezas, mas lá em Nazaré, onde foi a cidade que ele nasceu, ele operou poucos milagres. Mas, Olaes, analisando isso aí e voltando ao nosso tema de hoje, se você perceber, na leitura que você fez, as pessoas daquela cidade tinham medo. Com certeza. Tinham medo, elas tinham receio de coisas novas. Porque Jesus estava apresentando a eles ali milagres. Mas espera aí, ele nasceu aqui. Será que ele faz realmente? As pessoas, na verdade, tinham medo. Assim como nos outros capítulos que você vai ler, os apóstolos também tinham medo. Mas Jesus sempre falava: acalma, porque tudo isso vocês vão entender. Por isso que ele falava através de parábolas aí, não é isso? Exato, as parábolas eram para que só quem tinha o poder de entender, né, pelo Espírito Santo, aquela pessoa que hoje, até hoje, Marcel, se você viver uma vida de oração bem profunda, você começa a entender as coisas com mais facilidade. Você começa, igual eu, quando eu comecei a ler os evangelhos, eu olhava, e aqui para mim assim, eu entendia tudo de um jeito totalmente diferente. Mas aqui, cada dia que você lê, tem uma coisa diferente. Parece que tem uma palavra aqui que você nunca leu. E é verdade. Às vezes aqui, Marcelo, teve um dia que eu estava aqui lendo, eu li, depois eu voltei para reler. Eu falei, mas essa palavra não estava aqui. Agora mesmo, você percebeu na leitura? O nosso ouvinte com certeza perceberam? Você fez a leitura. Mas teve uma palavra que você não entendeu, você voltou e fez novamente a leitura. Aí você entendeu o significado daquela palavra, não foi isso que aconteceu ali? Então, por isso que nós falamos aqui muitas vezes, você tem que, não é ler a palavra de Deus, você tem que navegar profundamente na palavra de Deus, porque daí você vai e entende o que está acontecendo. Você entende o significado de cada palavrinha, de cada letra que ali tem. Não é isso que acontece conosco aqui? Aqui também nós lemos muito. Você vê lá, ele está aqui com a Bíblia na mão. 3 horas da manhã ele está lendo, ele está rezando. E muitas vezes nós chegamos aqui e não sabemos o que nós vamos falar. Preparamos um programa todinho. Mas daí vem o Espírito Santo e fala, não, vocês vão falar sobre isso, é isso que eu quero que vocês falem. Nós aqui somos instrumentos da palavra de Deus. Então muitas vezes vocês percebem aqui que nós até damos uma engasgada, que não era isso que nós tínhamos preparado, não é isso, Lécio? Mas hoje nós estamos falando sobre as angústias, sobre os medos que os apóstolos tinham. Estamos falando sobre os 13. Se você pegar 13 de Lucas, 13 de Paulo, 13 de Isaías, você vai ver que tem todos eles ali, tem medos e angústias. Vamos fazer a leitura de mais um, Lécio? Sim, vamos fazer aqui de São Marcos, né? No capítulo 13 de São Marcos, diz assim: saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, que construção! Jesus replicou-lhe: vês esse grande edifício? Não se deixará pedra sobre pedra que não seja demolida. E, estando sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe, à parte, Pedro, Tiago, João e André: dize-nos, quando lhe hão de suceder estas coisas? E por que sinal se saberá que tudo isso se vai realizar? Veja isso, Marcelo, você falando sobre os medos. Aí, quando Jesus falou que não ia restar pedras sobre pedras, aí eles ficaram o quê?
Eles ficaram apreensivos. E apreensivo significa medo. É o que nós estamos falando. Analisa bem. Se chegar uma pessoa para falar para você, eu vou destruir esse templo e vou construí-lo em 3 dias. Não restará pedra sobre pedra. Você não ficaria com medo? Com certeza. Com certeza, eu também tremeria nas bases. Então os apóstolos também, mesmo com todo aquele entendimento daquela época, eles tinham medo. Por que nós também não temos os nossos medos? Por que nós não temos o medo de resolver os nossos problemas, achando que amanhã pode não dar certo? Inclusive nós até falamos em outro programa aqui, com Zilma, nós falamos aqui sobre a árvore dos problemas. Nós temos que deixar os nossos medos naquela árvore dos problemas, ali para um outro dia nós resolvemos isso. Mas isso aqui já é para outro programa, né, Laércio? E olha só para você ver, Maciel, o que é que quando Jesus falou, se deixará pedra sobre pedra que não sejam demolidas, aí sim, logo de imediato replicou-lhe Pedro, Tiago, João e André. Dize-nos quando hão de suceder essas coisas. Eles já estavam com tanto medo que já queriam saber, né? Por qual sinal que vai acontecer? Qual é o sinal que vai acontecer? Aí Jesus, com toda calma, com toda paciência, diz assim: Jesus pôs-se então a dizer-lhes: cuidai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e seduzirão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerra, de rumores de guerra, não temais, porque é necessário que estas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Irão levantar-se nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares e fome. Isto será o princípio das dores. Cuidai de vós mesmos, sereis arrastados diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas e comparecereis diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles. Mas primeiro é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não premediteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos for inspirado naquela hora, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos irão a surgir-se contra os pais e lhes darão a morte. E sereis odiados de todos por causa de meu nome. Mas o que perseverar, sai coisa, até o fim, será salvo. Então, o que oh meu Deus do céu, esquece. Melhor mudar essa palavra, Laércio. Que palavra, coisa que eu achei aqui agora. Mas então, Laércio, analisando, essa passagem está em São Marcos. São Marcos. No capítulo 13 de São Marcos. Escrita há mais de 2000 anos. Analisem bem. Naquela época, Jesus falou: haverá terremotos em determinados lugares. Ontem, em nosso programa Trocando Ideias, nós entrevistamos aqui 2 bombeiros que participaram da missão humanitária lá no Haiti. O que eles foram fazer? Socorrer as vítimas dos terremotos que estavam acontecendo naquele país. Uma das profecias de Jesus já está se concretizando. Uma das falas de Jesus já está se concretizando. Nações virarão contra nações. Quantas e quantas guerras nós estamos vivendo hoje? Isso já é para ter medo.
Isso já é para ficar angustiado. Uma outra coisa que ele falou ali. Pais não respeitarão os filhos, não é isso, Laércio, que ele falou? Isso já está acontecendo hoje no nosso mundo. Os pais não estão respeitando os filhos, filho matando o pai, pai matando o filho, e assim vice-versa. As famílias estão sendo destruídas. Está escrito ali. Não é o Maciel, não é o Laércio, não é a Zilma, não é a Lucimar, nem a Olga, que falam aqui todos os dias. Está escrito na palavra de Deus. Uma outra coisa que me chamou a atenção nessa leitura, mas antes o Evangelho, antes que tudo isso aconteça, o Evangelho vai ter que chegar em todos os países do mundo. Não é o que está escrito aí? Vai ter que ser anunciado a todos, né, Marcelo? Vai ter que ser anunciado a todos. E ele já está sendo anunciado. Talvez algum outro país, ontem eu até perguntei como é que estava a situação religiosa naqueles países. Mesmo com toda a pobreza, com todo o sofrimento deles, Deus estava presente na vida deles. Uma outra coisa que ele falou aqui também. Haverá falsos profetas que virão falando em meu nome. Ele quis dizer o quê? Que estavam disfarçados, eram lobos disfarçados de carneiros para nos enganar. Enganar a mim, enganar você. Nós já estamos vivendo isso. Quantos se dizem emissários de Deus, mas na realidade, por trás tem outras intenções? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma passagem muito interessante de nós lermos e analisarmos ela também. Se nós prestarmos bem atenção, tudo que Jesus falou há 2000 anos atrás, está acontecendo hoje. Nós temos mais passagens ainda que vai falar sobre os nossos medos. Hoje você, para sair na rua, você tem medo de tudo. Você tem medo de ser assaltado, você tem medo disso, você tem medo daquilo. Você não pode deixar a sua casa sozinho porque você tem medo de um ladrão vir e roubar. Não é isso que acontece? Hoje nós vivemos atrás das grades enquanto o malandro está solto nas ruas. Então tudo isso já estava previsto para acontecer. Não é nada de segredo, não. Quem está lendo a palavra de Deus está sabendo que tudo isso iria acontecer. Não tão rápido como está acontecendo, uma atrás da outra. Mas que iria acontecer, iria. Vamos a mais uma passagem, Laércio? Veja aqui, Maciel, no capítulo 14 para frente. Grande tribulação. Quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não deve estar, o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço não desça, nem entre em casa para dela levar alguma coisa. E o que se achar no campo, não volte a buscar o seu manto. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas e amamentando. Rogai para que isso não aconteça no inverno, porque naquele dia haverá tribulações tais, como não as houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora. Nem haverá jamais. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas ele os abreviou em atenção aos eleitos que escolheu. E se então alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creais, porque se levantaram falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Ficai de sobreaviso, eis que vos preveni de tudo. Então, venha a calhar com o que você acabou de dizer aí.
dos falsos profetas, daquelas pessoas que estão dizendo ser Cristo, daquelas pessoas que apresentam dizendo aí que fazendo muitos milagres mirabolantes, aqueles milagres que você vê que não acontecem em lugar nenhum, que Deus não trabalha daquele jeito. Deus não faz aquilo. Deus, ele age com amor, com carinho, com dedicação. E Deus ele é sensível. Ele não é aquele Deus que chega empurrando, derrubando as pessoas, com aquela coisa ao toque de uma mão, a pessoa cai no chão estribuchando. Eu acho aquilo ali muito, muito sensacionalista. Eu acho que ali Deus não está naquela pessoa, não. É muito difícil, não é? São 18 horas e 30 minutos, 31 minutos agora. Quem está rezando conosco nessa noite é o nosso amigo, nosso irmãozinho lá, Gilberto Guia, está lá rezando conosco. Gilberto, que Deus esteja presente e também cure você desses problemas todos que você está enfrentando aí. A Jandira Bochart também está rezando conosco lá em Caçador, Santa Catarina. O Gilson também está rezando conosco. A Jandira Bochart é minha tia, está lá em Caçador, né? Está rezando conosco, né? Que maravilha. Ela e toda a sua família são ouvintes assíduos nossos lá. Que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês aí. O nosso amigo Passarinho também está rezando conosco nessa noite. Obrigado, Passarinho, pelo carinho da audiência. O Gilson também, lá no JK, está rezando conosco. Nosso muito obrigado, Gilson. Que Deus esteja presente na sua vida. A Marlene também está rezando conosco. Nosso muito obrigado. A Marlene aqui em Formosa está rezando conosco. A Dona Madalena também está rezando conosco. Está lá em Sobradinho rezando conosco. Nosso muito obrigado pelo carinho. Ela mandou várias mensagens para nós esta semana aí, falando que estava assistindo todos os nossos programas. Muito obrigado, Dona Madalena. Que Deus esteja presente na sua vida, do seu esposo e toda a sua família. Laércio, vamos ouvir uma música agora? Acalma aí, Laércio. Acalma minha tempestade. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua alma. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Eu só quero te amar, Senhor. Eu só quero te amar, Senhor. Com todo o coração eu quero me aproximar. Com toda a minha alma, Senhor, quero te adorar. Eu só quero te amar, Senhor. Eu só quero te amar, Senhor. Com todo entendimento eu quero me aproximar. Com todas as minhas forças, Senhor, quero te adorar. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua alma. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes
medo, filho? Porque tendes medo? Porque tendes medo? Porque tendes medo? Porque tendes medo? Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que tem. Acalma minha tempestade, Senhor, porque tendes medo. É o que diz essa música, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, muitos desses medos que nós temos hoje, depois eles se transformam em atitudes e muitas vezes formam parte do nosso caráter. Mas nós temos que manter sempre na nossa mente que o encardido, ele sabe muito bem onde estão as nossas fraquezas. Ele sabe muito bem em qual parte da nossa cabeça, do nosso cérebro, estão as nossas fraquezas. E frequentemente ele tenta entrar dentro da nossa cabeça, dentro da nossa alma, ou dentro do nosso espírito, para influenciar na nossa vida diária. Através dos nossos medos, através das nossas feridas, ele entra. E como você, meu querido irmão, minha querida irmã, deve saber, muitos desses medos permanecem em nós, podendo facilmente, muitas vezes, destruir os nossos projetos. Então, meu querido irmão, hoje é o dia que você deve se libertar desses medos. Nós vamos a mais uma passagem bíblica nesse momento, onde Jesus vai esclarecer aos apóstolos o significado de não ficará pedra sobre pedra. Não é isso, Laércio? Maciel, eu fico assim, vamos dar uma passadinha lá em Mateus, né, no capítulo 13 de Mateus, diz: Jesus estava sentado à beira do lago. Ele estava ali imaginando o que ia fazer, para onde ele ia. Eu imagino assim, ele olhando aquele lago com aquelas águas cristalinas, os peixinhos nadando, e ele olhando. Lá em São Marcos, ele estava saindo do templo com os seus discípulos, com os seus apóstolos, né? E os apóstolos indagou ele, falou assim: que pedra, que templo. Jesus olhou para ele e falou para ele: daqui uns tempos não ficará pedra sobre pedras. E ele sentiu um pouco de receio, de medo, e sim, aí eles ficaram, eu imagino assim, como ele ficou assim, inquieto o coração dele, para saber o que Jesus estava falando, que não ia ficar pedra sobre pedra. Aí eles indagaram: quando vai acontecer, Senhor? Em que tempo? Quais os sinais que vai acontecer? E Jesus: calma. Não deveis ficar com medo ainda, porque durante esses tempos vai acontecer guerras, vai acontecer sinais de guerras, nações contra nações, mas ainda não será o fim. Então, você que vive aí pensando, às vezes, que as coisas estão ruins para você, não é de hoje. Não, pronto. Agora acabou. Hoje, não é hoje, não só hoje. Não é agora, no momento, que você tenha que ficar com medo. Já de muitos tempos aconteceu estas coisas. Mas hoje, nós estamos falando nos 13 dos evangelhos.
E no 13 de São Lucas diz assim: convite à conversão. Aqui Jesus está convidando você para deixar, como o Maciel já deu um tópico lá um pouquinho antes, atrás, ele diz que Paulo fazia um convite para você revestir-se do homem novo e deixar o homem velho. Aí agora no capítulo de São Lucas diz assim: convite à conversão. Conversão significa, o que significa conversão? Conversão é convergir, é você voltar. Dar um loop de 360 graus. Voltando, é como se você vai indo para o lado de Formosa. Aí chegou ali na avenida, você quer voltar. Aí você dá um 300, desce para o lado do Colégio Visão e volta na Rua 15. Então, é isso que Lucas está convidando você, que Jesus está convidando você para fazer a conversão. E dentro deste convite à conversão vai haver uma desavença. Porque aquelas pessoas da época não aceitavam que Jesus fazia determinadas coisas no dia de sábado. E Jesus fez. Mas depois eles ficaram sem saber o que fazer, né, Marcelo? Eles ficavam assim pensativos, porque Jesus, para tudo ele tinha explicações, para tudo ele tinha solução. Se você indagava por que ele estava fazendo aquilo, logo a resposta viria, porque ele tinha uma sabedoria que não era deste mundo. Então ele diz assim: neste mesmo tempo, contavam alguns o que tinham acontecido a certos galileus, é no plural, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: pensais vós que esses galileus foram mártires, maiores pecadores do que todos os outros galileus, por terem sido tratados desse modo? Não digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Então Jesus está alertando: se vocês não arrependerem do que vocês estão fazendo de errado, vocês vão perecer como aquelas pessoas. Aqui tem uma passagem em algum lugar que eu já passei por ali, que fala sobre esta passagem que está sendo falado aqui, onde o governador lá da cidade deles lá pegou vários seguidores de Cristo, aquelas pessoas, e penduraram numa cruz e acabou matando aquele tanto de pessoas. Aí ele está dizendo: será que eles tinham mais pecado que vocês? Eu acho que não. Então cuide-se. Então é um convite para que vocês busquem a sua conversão. Convertam-se, busca a sua conversão, porque o dia está chegando, cada dia mais aproxima, cada dia que amanhece, nós aproximamos mais do dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dando sequência, eu vou pular essa parte aqui e vou lá. Cura de uma mulher encurvada.
Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos era possessa de um espírito que detinha doente, andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: Estás livre de tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: São 6 os dias em que se deve trabalhar vindo, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse-lhes o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Ao proferir estas palavras, todos seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Então, Maciel, você ouvindo aí esta narrativa, o que você acha desta passagem, nesse 13 de São Lucas, que começou dizendo que nesses tempos, contavam alguns o que tinham acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. É como eu acabei de falando, que eu já, numa passagem de um livro que eu li, já tinha essa passagem aqui, de onde Pilatos crucificou várias pessoas por causa do jeito deles se posicionar na religião. Então tinha que seguir o que eles achavam que tinha que ser feito. E também aqueles 18 que a torre de Siloé caiu em cima. Eles eram mais pecadores, menos pecadores? Não eram todos iguais. Então aqui ele está alegando o seguinte, para você cuidar-se. E depois ele vê esta pessoa, essa mulher que há 18 anos tinha um espírito que trazia ela encurvada, ela não conseguia levantar-se. Ela andava enrolada por causa daquele espírito que Satanás colocou sobre ela. E Jesus, ao entrar no templo, se deparou com ela, impôs-se as mãos e ela ficou curada. Então, ali o chefe daquele povo começou a indagar Jesus, porque tinha 6 dias para ele fazer isso, porque ele ia fazer no sábado. Aí ele pegou e deu a solução do problema. Se você tem o seu jumento, sua vaca, o seu cavalo, o seu animal de estimação que está amarrado, você não vai desamarrar para dar o de beber? Primeiramente, você falou aí, vou começar de trás para frente. Vou começar da última aí. Jesus falou do sábado, né? Por quê? Jesus veio trazer a nós um novo mandamento. Muitos respeitam, nós também respeitamos o dia de sábado, só que eles respeitam de uma maneira diferente. Eles estão lá no Velho Testamento ainda. Quando naquela época ainda existia o culto ao sábado. Com relação à mulher, complementando o sábado, Jesus falou claramente, não é proibido trabalhar no sábado. Se você tiver seu animal para alimentar, você vai alimentar. Então não tem nada que proíbe você trabalhar no sábado, pelo que eu entendi dessa passagem. Com relação a essa mulher que andava encurvada, eu acabei de falar que o Satanás sabe muito bem onde estão as nossas fraquezas. No caso dessa mulher aí, ele usou a fraqueza dela
e apossou-se do corpo. Ela andava enrolada ali, era uma fraqueza que ela tinha, e um dos demônios entrou no corpo dela. Não foi isso que está escrito aí? Ela andava encurvada, andava né? encurvada. Ela não conseguia endireitar. Então, era uma fraqueza que ela tinha. E Satanás aproveitou. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Ele se aproveita das nossas fraquezas para nos aniquilar. Ele entra dentro da nossa cabeça. E quando Jesus chegou e tirou dela, mostrou a ela que ela podia, na sua fé, ser curada, ela foi curada, não foi? Isso, e aí, Marcelo, nessa passagem que você começou aí a dizer, logo no começo está ali, cura dos medos e cura interior, né? Então isso aqui é uma cura interior, já passou da cura dos medos para a cura interior. É uma coisa que ela tinha, um espírito do mal que apoderava-se do corpo dela e que Jesus impôs-se as mãos e curou-a. Isso nós não queremos dizer que você tenha um espírito mal no seu corpo, não. Mas os medos que nós temos hoje fazem parte da nossa vida. Muitas vezes nós temos medo de tudo e de todos, né? Por que não falar? Nós temos outras passagens que gostaria de comentar, mas o nosso programa já está caminhando para o final, né, Laércio? Falta apenas, 5 minutinhos, não é isso? 5 minutinhos. Tem mais uma passagem ainda para ser lida aqui, Laércio? Hoje não. Ué, tinha o 13 do São João, né? Então vamos fazer pelo menos a leitura dessa passagem, porque hoje nós estamos falando sobre os medos que os apóstolos tinham e os medos que nós temos hoje, as nossas angústias, nossas ansiedades, tudo isso nós estamos falando hoje para você. E os apóstolos não eram diferentes, os 13 dos apóstolos. Porque se você prestar atenção, os 13 já tem muita gente que acha que é um número de azar, né? Por isso nós escolhemos o número 13 hoje. E aqui no Evangelho de São João, para fechar com chave de ouro, Maciel, já não fala sobre medos, já fala a cura do orgulho, né? Porque aqui Jesus, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo até o extremo, os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dara nas mãos e que seria de Deus, e de Deus voltava. Levantou-se da mesa, depôs suas vestes e pegou de uma toalha, cingiu-se com ela, em seguida deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço? Não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar, não terás parte comigo. Vamos ficar por aqui, Maciel, porque aqui já resumiu tudo, né? E o programa já está acabando. Tinha mais coisas, mas nós temos outros programas que virão, né, Laércio? Então você vê, aqui já nasceu um pouquinho o orgulho de Pedro. Não sei se orgulho, ou pelo menos assim, sei lá, ele ficou desapontado. Falou: Mas você lavar os meus pés, Senhor? Poxa, que isso? Aí ele disse assim: Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí, mais adiante, ele diz assim: Então, lava-me o corpo todo. Aí Jesus volta a dizer para ele: Não, se você já tomou banho, não precisa ser lavado de novo. Porque o significado não é lavar. O significado é mostrar que o Senhor não é mais que o seu servo, e nem o servo maior que o seu Senhor. E assim ficamos por aqui com mais um programa Caminhos da Fé. E, se Deus quiser, estaremos de volta na quarta-feira, eu e o Maciel. Amanhã tem a Zilma e o Maciel. E depois da manhã, este
pequeno servo de Deus, estará com você mais uma vez para falar mais um pouquinho de Deus. Fiquem todos com Deus, um abraço e até sexta-feira, se Deus quiser. Num momento carismático, né, Laís? No momento carismático. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, para encerrarmos esse programa de hoje, que foi maravilhoso, imagine que você está cheio de medos, mas você quer ser curado. Se você sente medos, tente encontrar-se com Jesus naqueles momentos da vida dele, naquele momento em que ele estava aterrorizado. No momento em que Jesus se encontrava com medo, lembre-se que uma energia divina e redentora brotava dele. E essa energia não se esgotou lá. Ela continua presente no mundo, atravessando as idades, chegando até cada um de nós que estamos cheios de medos. E dessa forma, através dos medos de Jesus, estamos assim sendo curados dos nossos medos. Fiquem, sim, Só mais uma palavrinha. pode ficar à vontade. O Danilo Guia estava aqui nos acompanhando, né? E diz aqui, grande Laércio, homem de fé, mas não sou grande não, Danilo. Eu sou pequeno demais, mas a minha fé cada dia mais está crescendo. Um abraço para você, viu, meu querido? Um abraço, Danilo, um abraço, Gilberto, um abraço a todos vocês que estiveram conosco. Fiquem todos com Deus e nada de medo. E até sexta-feira, até amanhã. Marcel Izinho vai estar aqui novamente, trazendo mais um pouquinho da Palavra de Deus. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite e sem medo. Senhor Jesus, Tu és a vida e a luz, Tu és motivo de minha jornada. Sou servo Teu e peço que faças em mim morada. Sou grão de areia numa praia e sem o Teu amor não sei viver. Ó meu Senhor, a Tua presença me traz a paz, pois eu sei que em nosso meio